Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Para você que está acompanhando aí o nosso circuito bíblico, nós vamos estar na semana 6 e eu vou estar lendo o capítulo 13 de Atos. É, eu vou começar orando para o nosso estudo e se você puder pegar sua Bíblia para nós acompanharmos junto no capítulo 13. Senhor Deus, muito obrigada por este momento, obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que está escutando neste momento, que o Senhor possa estar usando a sua palavra, Senhor, para estar transformando nossas vidas, para estar nos ajudando a cada dia mais a entender um pouco mais sobre o Senhor e o seu plano para nós. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Então, para você que está na semana, no circuito bíblico, está na semana 6, vocês viram que nós lemos no capítulo 9 que Paulo já é salvo, ele foi convertido, ele teve uma experiência com Jesus. E agora no capítulo 13 nós vamos estar falando sobre a primeira viagem missionária de Paulo. Isso é mais ou menos 10 anos depois de quando ele foi convertido. E eu vou estar lendo, começando no versículo 2, onde o Espírito Santo disse que era para separar Barnabé e Saulo. Comece no versículo 2 comigo. Diz: Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a quem os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então aí nós vamos ver que Paulo vai fazer essa viagem missionária. Ele parte de Antioquia da Síria, ele vai para a ilha de Chipre e ele vai passar por várias cidades da Ásia Menor e depois ele vai retornar a Antioquia da Síria. E a parte que nós vamos estar lendo, ele vai estar em Antioquia da Pisídia e ele vai estar falando para os judeus. Nós sabemos que Paulo era judeu, mas Deus chamou para Paulo pregar para os gentios. Mesmo assim, ele sempre começava, nas suas viagens, ele começava pregando nas sinagogas. E se você olhar agora, pula para o versículo 14, do 2 vai para o versículo 14, e diz assim, agora, nesse lugar em que nós falamos, da Antioquia da Pisídia, de Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram lhe dizer: Irmãos, se você tem alguma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: Israelitas e gentios que temem a Deus, ouça-me. Então aqui eles estavam sentados na sinagoga com os gentios, com os judeus, perdão, e eles então teve a oportunidade de falar, e claro, Paulo aqui aceitou a oportunidade de falar. E Paulo, sendo judeu, ele vai usar as escrituras e também a história judaica para conversar com seu povo aqui nessa sinagoga sobre o que ele vai falar vai ser a fé em Jesus e o perdão dos nossos pecados. E para judeus isso era um conceito totalmente novo, algo estranho, né? Eles acreditavam que o perdão dos pecados vinha através do sangue derramado, do sacrifício dos animais e da obediência à lei. Lembra que tinha o cordeiro, tinha que matar o cordeiro, tinha que derramar o sangue, que o pecado tem um preço, uma vida. Então é isso que eles faziam. E eles colocavam a obediência antes da fé. Mas Deus, nós vemos aqui que Deus sempre quis um coração de fé que leva à obediência. E eles tinham esses papéis invertidos. Quando nós pensamos lá atrás, se voltarmos em Gênesis 15, 6, sobre Abraão, que diz que ele foi justificado pela fé, diz assim, no capítulo 15, versículo 6, Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então ele foi considerado justo não porque ele obedeceu à lei, porque ali a lei veio 600 anos mais ou menos depois de Abraão. Abraão era 600 anos antes de Moisés, antes de ter lei. Então ele não estava obedecendo à lei. Ele foi justificado por causa da fé que ele tinha. E é a mesma coisa hoje. Nós somos salvos pela fé. Não pela obediência à lei.
A obediência, ela pode fazer de alguém uma pessoa melhor, uma pessoa moralmente boa, mas a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo. As boas leis e as boas regras que nós temos, tanto nas escolas, no nosso dia a dia, sim, nós podemos fazer bons funcionários, boas crianças, mas as regras, elas sempre vão moldar o comportamento, o externo, não o interno. E se você conseguir fazer uma regra com uma boa motivação, ela pode até gerar um bom comportamento, né? Ela pode dar um motivo para que você mude aquele comportamento. As minhas crianças, por exemplo, quando eu falo 7 horas da noite, nós vamos parar com o iPad. Não vai ter iPad para assistir, não vai ter tela. Se tiver tela depois das 7, amanhã não tem tela. Geralmente, 6h55, tá um cutucando o outro, falando para não passar, porque senão sabe que amanhã não vai ter tela. Não é que no coração deles mudaram, é que eles sabem se passar, amanhã não vai ter tela. Eles mudaram o comportamento deles. É o que a minha regra na minha casa fez com eles, ou outras regras que nós podemos ter em casa. Então, as regras funcionam somente na forma externa, né? Elas moldam o comportamento. Ela pode produzir pessoas boas, mas não transforma o coração. Quando o coração é transformado, quando a pessoa realmente tem um coração transformado, ela vai ser motivada internamente a agradar a Deus. Tudo que ela vai fazer, tudo que ela vai parar, ela vai estar pensando em como agradar a Deus. E quando ele quer agradar a Deus, essa pessoa, ela naturalmente vai querer fazer algo que honra a Deus, sem precisar de ter ameaça, de ter punição, porque agora o coração houve uma mudança. O mito que muitas igrejas, muitas religiões, acreditam, exceto o cristianismo, é que ser bom é o suficiente. Mas a Bíblia derruba esse mito e mostra que isso não é verdade. Em Romanos 3:10 diz: não há nenhum justo, nenhum sequer. Então todos, eu, você, os pastores, todos, não há nenhum justo. E em Romanos 3:23, desce um pouquinho mais, fala: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, não foi um, não foi alguns, foram todos, todos nós. Todos nós pecamos, todos nós não conseguimos, todos nós não chegamos até lá. E você pode, sim, ser uma pessoa boa, gentil. Às vezes a gente vê umas pessoas tão carinhosas, tão boas, com tanta caridade, fazem o bem para o próximo, mas não é suficiente para Deus. Porque é só Deus que é o padrão perfeito. Você pode ter um líder que você admira, uma pessoa que caminha com você, que você está usando como modelo, mas mesmo assim, eles não são bons o suficiente. Só Deus é bom o suficiente. Só Ele é esse padrão perfeito. E eu quero que você continue, mas agora a gente vai descer um pouquinho mais para o versículo 17. Desce um pouquinho mais para o versículo 17. Paulo aqui vai ajudar os judeus a entender algo que ele já aprendeu no seu encontro com Jesus e algo que vai ser totalmente novo para eles e que é novo para nós também. Porque por mais que vocês por mais bons que vocês sejam, a lei não pode salvar vocês. É isso que Paulo vai falar para eles. Não importa o tanto que vocês são bons, a lei não vai salvar vocês. E aí fica a pergunta, se a lei não pode salvar, se está seguindo a lei, se está mantendo tudo, as regras, todas as regras, as leis que tem que manter. Então, o que vai poder? Então, o que pode nos salvar? É onde que Paulo vai explicar um novo conceito, que é a graça de Deus. E para ajudar eles a entender essa graça, ele vai usar a história judaica. Do versículo 17 a 23, ele vai começar usando e explicando isso para o povo. Então, eu fico imaginando na sinagoga, ele sentado, ele explicando para eles, levando a história, algo que eles conhecem, estão familiar com aquela história. Ele vai lembrar a ele que eles estavam no Egito por 400 anos, desculpa.
Ele vai lembrar que Deus libertou eles, levou eles para uma terra prometida. Ele vai lembrar que depois vieram os juízes, depois dos juízes vieram os reis, e veio Saul, e depois de Saul veio Davi. E ali em Davi ele chega no ponto, Paulo chega no ponto que ele fala assim no versículo 23, da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus como prometera. Da descendência de Davi veio Jesus. E se vocês crerem nele, terão perdão dos seus pecados. E isso era completamente novo para eles, porque eles sabiam que eles tinham que seguir a lei, eles tinham que sacrificar animais, e agora Paulo está vindo trazer algo para eles completamente novo. Ele sempre pensava, desde que eu vou obedecer à lei, eu vou estar fazendo o que eu preciso fazer. E Paulo responde, a lei tem seu propósito, mas agora é pela fé em Jesus Cristo. E aí, quando você olha para o versículo 38, olha o que diz. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê e é justificado, todo aquele que nele crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés, porque eles conheciam a lei de Moisés, é o que eles usavam, como a gente está falando aqui. Então, em outras palavras, ele está falando, a lei de Moisés é boa, mas não pode salvar vocês. Quem vocês precisam é Jesus, é um Salvador. E aí desce um pouquinho mais no versículo 43, agora ele vai falar da graça de Deus. Olha o que diz no versículo 43. Despedida a congregação, muitos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Eles conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Foi aí que eles começam a falar sobre essa graça de Deus. Então agora a gente vai falar um pouquinho o que é a graça de Deus. Esse nome que quem cresceu em igreja sempre ouve, graça. Mas o que é a graça de Deus? A graça é o favor imerecido de Deus. A bondade que nós não merecemos. É eu dar algo para os meus filhos que eles não mereciam, eles fizeram errado e eu chego e eu dou um presente para eles. Isso é graça, não é merecido, não merecia, não devia ter recebido. Isso é graça. Nós experimentamos a graça de Deus, aliás, o tempo todo. Ele nos dá nova chance para nós voltarmos para Ele. Isso é graça. Dia após dia, Ele dá a chance para você, para mim, para quando nós aceitarmos seu filho, nós voltarmos para Ele. Isso é graça. Ele nos aceita como nós somos, olha para nós no meio do pecado, no meio da sujeira, nos aceita como nós somos, mas nos transforma no que nós devemos ser. Isso é graça. Ele consegue olhar para o ser humano, ele consegue ver tudo aquilo e já ver como que Ele quer que eles sejam santos. Isso é graça. Ele também, quando nós falhamos, ele nos perdoa e ele ainda nos usa. Perdoa, usa a sujeira, usa pecado, transforma a pessoa, faz uma nova criatura e ainda nos usa. Isso é graça. Quando nós acordamos de manhã e temos um dia novo, nós respiramos, isso é graça. Acordamos, estamos com saúde, estamos levantando, podemos sair da nossa cama sozinho. Isso também é graça. A palavra graça aparece 185 vezes na Bíblia. E a primeira vez que eu achei muito interessante foi lá em Gênesis 6:8. Diz assim: porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, porém, contra o que estava acontecendo, porém, estão falando de todos, agora ele vai focar em Noé e falar, porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Então, enquanto o mundo era mau, era corrupto, Deus demonstrou a sua graça, mostrou a sua graça ao povo através da arca. Quando eu era jovem, mais nova, na adolescência, eu li a história da Arca de Noé e eu falava, mas gente, que Deus é esse que destrói tudo, que mandou água e mandou esse dilúvio e destruiu tudo, e eu perdia a arca, eu perdi a graça, e eu não sei nem em que momento isso clicou para mim, mas quando você para pensar, a arca que demorou 75 a 100 anos para Noé construir aquela arca.
Qualquer um poderia ter entrado na arca. Qualquer um que queria pular naquela arca, não foi feita só para uma família. Qualquer um poderia. Mas todos aqueles outros disseram não, obrigado. Eles rejeitaram a graça de Deus. Muitas vezes nós não vemos a graça de Deus, nós focamos tanto no Deus mandou o dilúvio, Deus acabou, quis começar algo novo, mas olha a graça dele. Ele levantou Noé para construir aquela arca, anos e anos para construir, oferece a todos que entram naquela arca, é a graça de Deus. Então quero falar aqui 3 pontos sobre a graça de Deus, que eu quero fazer um highlight aqui. Número 1, a graça é um dos atributos centrais de Deus. Salmo 145, versículo 8 diz: bondoso e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande graça. Graças a Deus por essa graça. Segundo, a graça é personificada em Jesus. João 1, 14 e 17 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí o versículo 17 diz: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a lei que vocês receberam foi dada por Moisés, mas essa graça vem somente por Jesus. Então Jesus está personificando a graça de Deus ali. Não tem maior graça do que Jesus para nós. E terceira, a graça é a base da nossa salvação. Efésios 2, de 7 a 9 diz: para mostrar não eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É graça, ela é a base do que nós acreditamos, que o que nós temos hoje, nós não merecemos, nós estamos aqui, temos a oportunidade de estar louvando a Deus, cantando a Deus, isso é graça, nem isso nós merecíamos. Isso mostra, isso é a base do cristianismo. Há muito tempo eu olhava para a graça, eu falava sobre a graça, e eu vou entrar aqui um pouquinho sobre a graça, se nós precisamos então da lei, porque isso não entrava na minha cabeça por muito tempo. Muito tempo eu sentava nos bancos e eu escutava domingo após domingo sobre a graça, mas não entrava na minha cabeça. Então, antes de terminar aqui, eu queria falar um pouquinho mais sobre a graça e também sobre essa questão que eu disse aí sobre alguém pode até pensar, como eu já pensei, se tudo é pela graça, então nós não precisamos da lei. Eu olhava para o Velho Testamento, eu não sabia muito onde que entrava, mas não, o Antigo Testamento ele tem valor sim, ele é super importante. Nós precisamos da lei de Deus. Ela é o código moral de Deus, ela é válida. E eu vou falar por 3 razões que ela é válida. A primeira é, a lei explica o padrão da justiça de Deus. Tem que ter um padrão. Nós precisamos de ter esse padrão. Romanos 7:7, olha o que diz lá. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado. Paulo está falando isso. A não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu nem saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, Paulo diz que ele nem saberia o que não era para cobiçar. Nós nem vamos saber que é errado, porque se nós não tivesse a lei, nós não ia saber que é errado. Então, Paulo pensa, então é errado eu olhar para o outro e querer o que ele tem? É errado eu olhar e falar, gente, eu queria ter uma casa dessa, eu queria ter um carro desse, eu queria que meus filhos fossem assim. É errado. A lei nos diz que isso é errado. E todos nós temos um senso moral. Nós somos criados à imagem de Deus. Nós temos um senso do que é certo e errado. Mas a lei é que vai nos ajudar a entender claramente o que é certo e errado. A lei que vai nos falar, você não devia cobiçar.
Porque quando você cobiça, você está falando que o que Deus fez por você não é suficiente. Não é enough. Eu tenho que olhar para o do outro e querer. Está errado. Nós precisamos dessa lei para entender qual que é o padrão de Deus, essa santidade dele. Nós precisamos. Segunda, a lei expõe a nossa condição pecaminosa. Ela revela o nosso pecado. Em Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a lei, eu amo essa analogia, ela é como um termômetro. Ela mostra que nós estamos doentes, mas ela não é a cura. Ela revela o pecado, ela mostra ali, você vai no médico. Você não está sentindo bem. O médico vai, fala, levanta a língua, coloca o termômetro. O que o termômetro diz? Sim, está 102,1. Isso é uma febre. Acabou. O termômetro mostrou que você está com febre. Mas aquele termômetro ele não te cura. Se você ficar com aquele termômetro dentro da sua boca, não vai te curar. Você vai passar tempo e tempo ali não vai te curar. Está te mostrando que você é pecador, você é doente, você precisa. Então ela vai revelar o nosso pecado. É como um espelho que você olha e vê. Sabe aqueles espelhos que tem... Eu tenho um espelho no meu banheiro, que é daqueles que abre, né? Chama Magnifying Mirror, que ele abre bastante assim. E quando eu olho naquele espelho, eu começo a ver pinta que eu não vi antes, eu começo a ver pelo na minha sobrancelha. A gente começa a ver coisa que nem tinha ideia, porque eu olho num espelho maior, eu não vejo. Só que quando eu olho para aquele espelho menor, eu começo a ver que tanto de coisa. Meu Deus, que tanto de coisa é isso? E é assim quando eu olho para a palavra. Quando eu estou lendo a palavra de Deus, quando eu sento e escuto os nossos pastores pregar, tem vezes no domingo que eu entro em pânico. Meu Deus do céu. Ai de mim, eu olho, às vezes lendo a Bíblia, e se você realmente está lendo e dedicando tempo, você começa a olhar a santidade de Deus, é da gente ajoelhar, chorar e clamar a Jesus para ter misericórdia de nós, que ai de nós se não fosse Deus, ai de nós se não fosse essa graça. Porque esse espelho, essa lei, ela revela, ela aumenta, ela não cria, ela não inventa algo ruim, ela só mostra o que já estava ali. Olha como está sujo, você nem percebia, porque agora a lei te mostra, ela expõe a nossa condição pecaminosa. E a terceira, e a melhor de todas, é que a lei expressa a nossa necessidade de um Salvador. Gálatas 3, 24 a 25 diz assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Então a lei é como um tutor que vai nos conduzir até o mestre. Ela vai nos levar a Cristo. Que quando nós olharmos para a lei, tentarmos seguir a regra e ver, eu errei hoje, aí eu tento amanhã, aí eu errei de novo, Senhor, me perdoa, aí eu errei, aí eu me frustro e eu vejo que não tem como eu acertar 100%, é a hora que eu me ajoelho e vejo a condição pecaminosa e aonde que a lei diz, Tati, deixa eu te apresentar Jesus. Tem um Salvador. Você não consegue salvar você mesma. Você precisa de um Salvador. É aonde que nós somos apresentados a Jesus. E glória a Deus por essa graça. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós percebemos que nós não podemos nos salvar. Jesus é o nosso Salvador, Ele é o centro, Ele é a base, Ele é tudo que nós precisamos, tudo é para Ele, por Ele. E nós somos eternamente gratos por essa graça de Deus que nos alcançou, que se não fosse por ela, nós não poderíamos estar aqui e nós não poderíamos passar a eternidade com o nosso Deus. Muito obrigada por esse tempo e Deus abençoe.